Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vamos aqui iniciar nossa live com o pastor Lamartine. Ele vai entrar agora. Olá, pastor. Graça e paz. Graça e paz, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui bem? contigo. É um prazer também, pastor. Falar um pouco aqui sobre nosso Deus, sobre a graça, né, que Ele nos concede de uma maneira assim tremenda. E eu aprendi muito com o Senhor acerca da graça. O Senhor é uma das pessoas que Deus colocou no meu caminho para aprender e ter mais anseio de buscar, de conhecê-lo. Glória a Deus. E, principalmente nesse período de pandemia, eu vejo que foi um período difícil, mas ao mesmo tempo onde o Senhor utilizou esse meio né, de internet, de redes sociais para aproximar as pessoas mais de Deus e entender que Deus, em meio às dificuldades, em meio a todas as adversidades, Ele está no controle, né? E que a graça dele é o que nos basta e é o que realmente traz a paz em meio a todas essas adversidades, né? Glória a Deus. Estava chamando aqui, pegando um aviãozinho, até pedir para o pessoal que está chegando aí, cada um usar o seu aviãozinho e chamar pelo menos 10 pessoas, viu, gente? Verdade. Mas falar da graça é maravilhoso, né? Porque a graça é o que nos salva. Se Deus fosse nos tratar pela justiça, quem estaria salvo? Ninguém, né? Como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela força do braço ou pela, sei lá, pela justiça própria do homem, ninguém chegaria, né? É a graça de Deus, que é esse favor imerecido, que é maravilhoso, né? Que nos dá motivo para compartilhar. Eu, nessa pandemia, eu experimentei, assim, um favor de Deus e uma graça extraordinária, como eu nunca havia experimentado. Então, realmente é muito bom a gente poder falar desse tema da graça. E foi algo que veio ao meu coração a falar sobre isso, porque a gente percebe que, ainda mesmo no meio dos cristãos, há uma grande dificuldade para entender essa maravilhosa graça. Pessoas vivem, às vezes, até sem paz. Eu vejo até muito, até pelas próprias perguntas que às vezes o Senhor abre a caixinha, e o pessoal aflito, às vezes sem paz, perguntando: meu Deus, como eu vou me salvar? Como é que será se eu vou ser arrebatado? Enfim, será se eu vou passar pelo juízo de Deus? Enfim, e a partir do momento que a gente consegue compreender, porque existe até no meio cristão também um pouco ainda de desinformação acerca de como Deus trabalha, né? Porque as pessoas acreditavam que na época do Antigo Testamento não era pela graça, que era pela lei. Mas a gente sabe que Deus, no Antigo Testamento, também trabalhou através da graça. Quem cria que o Messias viria era aquele que estava fazendo de acordo com o que Deus estava transmitindo através de seus profetas, através enfim, de todos do Pentateuco, enfim, através do que Moisés foi transmitindo para as pessoas. Mas a lei é basicamente para mostrar que o homem não tem a capacidade de se salvar, mas que somente pela graça, e entender que essa graça é algo que vem dele também, assim, é algo que o Espírito Santo é quem vai trabalhando na nossa vida, não é algo que é pela força do nosso braço, né? Porque se fosse pela força do nosso braço, a gente não conseguiria, a gente não teria essa força, porque nós estamos inclinados para o que é mal, para o que é deturpado aos olhos de Deus. Então, somente o Espírito Santo pode nos conduzir por essa graça, nos santificando diariamente, né? Nos ensinando, nos dando o anseio, o desejo de conhecer mais a Deus através de Cristo. Então, é de extrema importância a gente trazer esse tema para que as pessoas sintam mais uma paz, tenham uma convicção de que estão em Cristo, né? E aí, porque assim, quando eu percebo que quando a gente realmente entende isso, ela consegue deslanchar na fé, consegue deslanchar
numa vida de comunhão com Deus. Quando você não tem paz, você não consegue desfrutar do Senhor, né? Na verdade, algumas pessoas têm um entendimento muito errado sobre graça. Algumas pessoas pensam que a graça é uma licença para pecar. E não é isso. A graça é o que nos empodera a não pecar. É exatamente o contrário. Sem graça de Deus, eu estou irremediavelmente entregue ao pecado. Mas, em contrapartida, quando a graça de Deus, a própria palavra diz, né? Romanos fala que a bondade e a misericórdia de Deus, né? Em outras palavras, a graça, que nos conduz ao arrependimento. Quer dizer, é a graça de Deus que nos convence de que somos pecadores, mas que Jesus morreu por nós. Porque se eu reconheço que eu sou pecador, mas tento encontrar em mim a força para não pecar, eu estou perdido, porque eu não consigo. Mas a graça de Deus é que me empodera. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 7, fala da luta da carne e do espírito, ele fala do quê? Ele fala que eu quero fazer o bem, mas o bem eu não faço, eu faço o mal. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele me responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, é a graça de Deus que me permite, que me empodera, que me aponta o caminho da santidade, o caminho da obediência. Agora, no Velho Testamento, você falou muito bem, ninguém foi salvo por cumprir a lei. As pessoas eram salvas pelo mesmo Cristo, né? Porque aqueles sacrifícios todos nada mais eram do que uma sombra, um sinal de que um dia um inocente morreria pelos culpados. E o sangue dele é que os perdoaria. Então, as pessoas do Velho Testamento também foram salvas pela graça. Agora, por que havia a lei? Porque a lei ela é perfeita, ela mostra a verdade, mas a lei ela provou que ninguém era capaz de cumprir. O próprio Moisés, que foi instrumento da lei, ele não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque ele quebrou a lei. Agora, a graça de Deus é que nos salva. E a graça de Deus é que nos dá poder para viver uma vida cristã, cheia do Espírito e tudo mais. É verdade. E aí quem chegou foi nosso amigo aí, irmão Márcio Teixeira. Eita! Boa Benção noite. demais. Boa Uma noite, bênção você estar Martins. aqui também Boa para noite, Wally. compartilhar esse momento com a gente aí, trazer também umas palavras que vai com certeza edificar a gente, edificar quem está aqui na live. É um prazer novamente estar com vocês. E eu sou um estudante desse homem que está falando aí, rapaz, que o Lamartine é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro e tenho um carinho muito grande, um prazer de poder chamá-lo de meu amigo, né? Recíproco. É mesmo. E eu tenho uma pergunta, pastorzão. Vamos lá. E eu acho que é uma pergunta que deve ser muito comum, né, nas suas caixinhas. É sobre perda de salvação, né? E isso é uma doutrina séria, né, no meio da igreja, porque tem uma vasta parte da nossa fé que acredita que a gente perde a salvação, né? Eu queria que você desse essa... Eu tenho a minha opinião, obviamente, mas eu acho que seria uma pergunta pertinente para a gente responder para essa audiência aí. Bom, Márcio, como diz Efésios, né, 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação foi única e exclusivamente pela fé. E quando você crê que Jesus morreu no seu lugar, né, a morte substitutiva dele passa a ter efeito na sua vida. Os pecados nossos vão para ele e a justiça dele vem para nós, e aí nós somos salvos, nascemos de novo e tal. Nenhuma justiça humana seria capaz de levar o homem à salvação. Assim como nenhum pecado humano pode tirar a salvação do indivíduo, exceto um, na minha opinião. Tá? Que é o E que pecado pecado é de esse? blasfêmia, né? É a apostasia. Apostasia. Apostasia, diferentemente de alguns da teologia reformada que acreditam
que a apostasia é para quem não era crente. Não, eles não eram crentes. Você vai para o texto de Hebreus 6. Aliás, o livro de Hebreus ele é todinho escrito como uma advertência para a apostasia. Não é só Hebreus 6, Hebreus 3, Hebreus 6, Hebreus 10. Fala de um perigo, que é você rejeitar a Cristo. No caso dos judeus, né, da igreja lá dos hebreus, por causa da perseguição, eles estavam, depois de terem se convertido, confessado Jesus, serem batizados, estavam voltando a sacrificar animais. Por isso que o livro de Hebreus inteiro é uma advertência da superioridade de Cristo em relação a tudo que havia na lei mosaica. Então, superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior ao sumo sacerdócio. Ou seja, vocês estão voltando para o que é sombra quando vocês receberam a substância verdadeira. Então, o que eu penso, não é um pecado que tira a salvação de alguém. Não. Uma pessoa que peca, ela perde uma série de bênçãos, perde galardão, fica presa pelo pecado, como diz Paulo aos Romanos, aquele que vive em pecado é escravo do pecado, tem uma vida miserável, mas está coberto pelo sangue de Jesus, está salvo. Agora, do mesmo jeito que você teve que dizer, eu creio que Jesus é o meu Salvador e eu quero que ele seja o meu Salvador, eu confesso como meu Salvador, se você, não é uma vez que você falou com a boca, não, se você, com muita convicção, não quiser mais que ele seja esse Salvador, você pode ter aliança quebrada, porque a palavra apostasia é a palavra para divórcio. Apostasia é uma palavra transliterada. Ela é diretamente do grego. A apostasia, se você for para a Grécia, você fala, eu quero me divorciar, e você vai falar, eu quero fazer apostasia. Agora, se é divórcio, só se divorcia quem casou. Então, na minha opinião, existe uma possibilidade de um indivíduo ter sido salvo e perder a salvação, que é a apostasia. E quando você lê lá em Hebreus 6, né, todas aqueles que foram participantes do Espírito Santo, provaram dos poderes do mundo vindouro e da boa palavra de Deus e caíram. Essa queda não é pecado moral, não é adultério, não é nada disso. É voltar a fazer os sacrifícios, a achar que um outro sangue pode perdoar os pecados, a não ser o sangue de Jesus. Nesse caso, eu creio na possibilidade da perda. É só esse. E aquele trecho, quando Jesus está com, acho que são os fariseus. Mateus 12. Que eles atribuem a obra de Cristo a Satanás, né? Aquilo é diferente da apostasia, porque eles não eram convertidos. Aquilo, a blasfêmia do Espírito Santo, é o seguinte, é a dureza absoluta, irrestrita e definitiva de coração para resistir ao Messias. Eles conheciam a palavra, eles tinham o testemunho da Bíblia, eles conheciam, muitos sabiam de cor o Velho Testamento, e tudo apontava para Jesus, né? Jesus diz, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. Quer dizer, eles tinham testemunho das Escrituras e não aceitaram. Eles tinham testemunho do Pai, através das Escrituras, tinham testemunho do próprio Filho nas suas pregações. Agora, no momento que o Pai, através das Escrituras, não os convenceu, o Filho, através das suas manifestações e até mesmo das suas pregações, não os convenceu. E se o Espírito Santo também não os convenceu na hora que ele expulsa um demônio, e ele chama aquele demônio de Beelzebub, Beelzebub é o, né, Satanás, né? é o próprio Satanás, né, o demônio das moscas, aí quem que vai convencer uma turma dessa? Ninguém mais. Por isso que Jesus diz, olha, para isso não tem perdão. Por quê? Porque eles rejeitaram. Existem alguns teólogos, Marcos, que dizem que isso nem pode mais acontecer nos nossos dias. Porque Jesus não está presente para fazer os sinais que ele fez. Então, esses 3 elementos que estavam lá não poderiam ser replicados hoje, entendeu? A chamada blasfêmia do Espírito Santo. Porque muita gente me pergunta, pastor, eu falei uma bobagem, eu perdi salvação. Não, querido. Ao contrário, até o fato de você
Reconhecer, né? Está com preocupação de ter perdido a salvação é porque você não perdeu. Porque o apóstata, ou até aquele indivíduo que nunca vai aceitar Jesus, ele não tem sentimento nenhum. Ele ri, ele zomba, ele não tem nenhum resquício de arrependimento. Então fique tranquilo, não é um pecado falar uma bobagem da boca para fora. Não. É uma resistência absoluta e final. Aí, no caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. No caso da apostasia, eu creio que a pessoa se converteu mesmo, mas ela foi pecando, pecando, e o pecado foi endurecendo o coração. Como diz a Bíblia, a mente foi ficando cauterizada, Né? até que chega um momento que ela não tem mais nenhuma fé. Aí ela fala, quer saber? Isso é balela, não quero mais. E vai realmente romper a apostasia, e vai se tornar uma apóstata. Mas veja bem, como diz Hebreus 6, os que apostatam não têm volta. É porque a Bíblia diz que é impossível renová-los para o arrependimento. Veja que forte isso. Se há uma renovação para o arrependimento, é porque ele já tinha se arrependido. E mesmo com a graça, né? Mesmo a pessoa rejeitou a graça. Eu Ela creio rejeitou a graça. Pastor, eu tenho 30 anos de conversão, pastor. Essa foi a explicação mais fantástica que eu já ouvi sobre isso, porque isso é muito polêmico, né? Eu creio que essas pessoas que apostatam, eles experimentam um endurecimento do coração que o próprio Deus permite que ele tenha. Quando fala de cauterizar, né, o cautério é aquele instrumento que você queima a ferida para fechar e evitar a infecção. Só que a região que foi cauterizada perde totalmente a sensibilidade, você não sente nada. E uma mente cauterizada é a mente que o Espírito Santo já não provoca o arrependimento. A pessoa não tem mais capacidade de se arrepender. Hebreus 6 fala, é impossível renová-los outra vez ao arrependimento. Agora, a pessoa que disse que um cara desse não foi crente, me desculpe, está rasgando a Bíblia. Porque está em cima de uma mentalidade filosófica e lógica e está negando a Bíblia. Porque o texto fala que o camarada experimentou até o Espírito Santo. Pastor, inclusive, houveram colaboradores do apóstolo Paulo que fizeram a obra, auxiliaram ele, mas chegou um momento que eles deram as costas, né? Então, sim, até o próprio Paulo, né? Emineu, Alexandre. E na sua experiência de pastorado, pastor, você já viu isso acontecer? Uma ovelha Eu tua? conheci uma pessoa em toda a minha vida, só uma. É mesmo? Eu teria uma pergunta para fazer, pastor, porque principalmente o senhor que tem experiência em pastoreado e tudo, a gente percebe que existe no meio cristão pessoas que professam a Cristo, mas que foi professado simplesmente assim de boca, uma coisa assim muito superficial. Que, vamos dizer assim, alguém chegou, falou e perguntou, você aceita? Aceito. Mas a gente sabe que foi algo só de boca, não no íntimo do coração. O que poderíamos, no caso, falar para que as pessoas consigam ter uma noção clara de saber se realmente o que ela professou, se realmente é algo verdadeiro ou não. O que é que deve ter como característica para que as pessoas consigam identificar isso? Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Se a pessoa... A gente, quando faz o apelo, todo domingo que eu prego, eu levo a pessoa a fazer o apelo. Algumas pessoas fazem o apelo e se convertem mesmo. Outras não. Outras fazem só porque sentiram que iam fazer, mas não teve uma mudança de vida de verdade. Agora, a pessoa que é convertida, a primeira coisa que ela vai sentir é arrependimento, é tristeza pelo pecado. Ela fica triste, ela não quer mais estar no pecado, ela não tem prazer mais no pecado, ela quer servir a Deus. O primeiro sinal, o primeiro fruto de uma conversão genuína é o arrependimento. Então eu me lembro que quando eu me converti, eu chorava copiosamente porque eu queria ser como Deus queria. E foi quando eu senti a graça dele. Ele falou, filho, eu te amo porque eu te amo. Eu não vou te amar mais porque você vai andar comigo. E eu não vou te amar menos porque você pecou. Eu quero que você abandone o pecado e ande
na minha presença, porque vai ser muito melhor para você, porque o pecado te afasta de mim, faz separação. Mas se você andar na minha presença, você vai me conhecer. E aí é isso que eu quero que você entenda. Por isso que a minha vida, o meu ministério, é baseado nessa graça. Todo dia eu agradeço a Deus porque eu não mereço o que Deus me ama, o amor de Deus. Agora, o amor verdadeiro, quem de fato nasce de novo, como você perguntou, começa a produzir frutos de arrependimento. O cara era mentiroso, começa a falar a verdade. O cara vive em adultério, ele vai abandonar o adultério. Quer dizer, ele vai lutar para viver para Deus, entendeu? Vai ter sede da palavra, vai ter vontade de ter comunhão com as pessoas que são como ele. Eu creio que a gente nunca vai poder dizer, como a própria Bíblia diz, quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo. Nós não estamos autorizados a isso. Mas tem pessoas que você bate o olho e fala, esse é crente. Por quê? Porque ele tem frutos de arrependimento. Né? Pelos frutos vos conhecereis. Se a pessoa não tem fruto nenhum, eu não posso afirmar que ela não é, mas eu posso desconfiar. Posso desconfiar que ela não é. Me reservo. Ou é relaxado pra caramba, né, padre? É. Ou é relaxado pra caramba, né? Exatamente. Porque normalmente é uma frase até que é bem conhecida, fala que um crente nunca quer ir para o céu sozinho. Ele quer falar de Jesus, ele tem prazer de falar de Jesus para outras pessoas. Isso é outro fruto que é perceptível, né? Falar, você acaba, por mais que você esteja trabalhando, se divertindo, fazendo o que for, mas Cristo está na tua mente, o Espírito Santo sempre vai estar como algo assim que não deixa você viver de uma maneira totalmente desleixada. Você está sempre trazendo à tona o Cristo que você serve, né? Então, eu acredito que também é um sinal que é perceptível. Claro que tem gente que é um pouco mais extrovertida para estar falando e tudo, outras que é menos, mas querendo ou não, sempre que houver uma oportunidade, ela não vai deixar de perder essa oportunidade. É algo que está ligado a um convertido, né? Eu acho, pastor, se eu me permitir fazer um comentário sobre isso aí, eu acho que o mais importante, além de você falar, e aliás, antes de você falar, é a sua atitude, né, cara? É seu modo de viver, porque isso fala mais alto do que as palavras. Não adianta você falar que você vai na igreja e você continua roubando. São os frutos, né? É o fruto. São os frutos do arrependimento. Exatamente. Então, eu acho que a atitude... Eu acho assim, você tirar uma fotografia é muito perigoso, porque às vezes uma pessoa ela está caminhando de uma vida de santidade para uma tentação de pecado e você vê ela retrocedendo. Mas você não pode dizer que ela não é crente, porque você só está vendo uma fotografia. O que você pode dizer é quando você conhece a vida da pessoa ao longo dos anos. Porque o Espírito Santo ele vai cada vez mais levar a pessoa a ficar mais parecida com Jesus. Santidade. Né? Santidade, a pessoa vai deixando aquele comportamento que ela tinha antes, ela vai melhorando. Se você não melhorou de vida, de caráter, de tudo que você tem ao longo... Aí eu fico perguntando, será que foi convertida mesmo? Porque muitos calvinistas falam, olha, tem muita gente que declarou que era crente e não era. É verdade, você tem toda a razão. Agora, para mim tem 3 tipos de pessoas. Tem aquele que não é convertido mesmo, tem aquele que parece que é, mas não é, mas tem aquele que é convertido e que deixa de ser, através da apostasia. Então, essa história de dizer que todo mundo que afastou de Jesus não era de fato salvo, eu acho temerário você dizer isso, porque não é o que a Bíblia diz. Porque se não houvesse a possibilidade real da apostasia, por que o livro de Hebreus inteiro fala sobre isso? E não só, você vai para Timóteo, Paulo falando a Timóteo, nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu acho que a apostasia ela é real, mas, como eu te falei, eu conheci uma pessoa que eu conheci no início da minha conversão. Ele era um cara, tinha sido missionário, foi para a China, viu pessoas serem curadas, evangelizou, levou pessoas a Cristo e depois abandonou. Eu encontrei esse camarada quase 30 anos depois, não sabia que era ele, era uma outra circunstância, eu estava diferente, ele também.
E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus. Quando eu comecei a falar de Jesus, ele veio com o mesmo argumento. Eu falei, pera lá, não te conheço de algum lugar? Ele falou, não sei por quê. Eu falei, porque eu já ouvi alguém dizer exatamente o que você está me dizendo. Aí fomos puxando, puxando. Esse camarada tinha sido aquele primeiro. Uau. E ele falou para mim, eu fui convertido, eu tive experiência com o Espírito Santo, e eu decidi que não quero mais. Eu falei, então você apostatou? Ele falou, apostatei. Uau. Eu saí de lá e falei, meu Deus do céu, acontece. Mas foi o único que eu consegui, que eu conheci. Então, eu quero dizer para você que está aí muitas vezes sendo atacado, está em pecado, e está preocupado porque falou uma coisa, ou que pensou alguma coisa. Ah, será que eu apostatei? Não. O dia que você apostatar, você não vai nem estar aí com essa preocupação. É. Entendeu? É, Porque você simplesmente rompeu definitivamente. Então, é raro. E a própria Bíblia fala, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Não Irmão- muitos. Irmãos, pastor e Wally, eu preciso pedir licença a vocês que surgiu uma situação aqui que eu preciso socorrer aqui em casa, tá mas eu bom. agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês e oro a Deus para continuar usando aí o Lamartine tremendamente. Pastorzão, te amo, viu? Abraço Obrigado. também, querido. E Um Wally, abração. obrigado, querido. Um Vamos grande abraço falando. Um para você. abração. Deus abençoe, Deus irmão. abençoe. Pegando um gancho, pastor, acerca da última fala, eu vejo, até falando aqui sobre um livro que o senhor adora muito, que é o Apocalipse. Quando Cristo fala para a igreja de Tiatira, ele adverte, ele fala, lá no capítulo 2, no versículo 21, ele fala para a igreja, para quem estava na prática de pecado com a profetisa Jezabel, que é denominada Jezabel, fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu vejo que assim são dadas oportunidades para que essas pessoas que estão, isso eu vejo numa prática deliberada, tem que ser algo deliberado, de forma repetitiva, sem arrependimento. A pessoa vai sendo advertida, mas chega um ponto em que não dá mais, o coração endurece, porque Deus permite que endureça, e as consequências são terríveis, né? Que a gente lê isso aqui é algo, a gente lendo realmente com temor, a gente vê o quanto é sério, né? Que deu tempo para se arrepender, porém não quis se arrepender, né? Então, Mas essa pessoa nem é apostasia ainda. Isso é uma disciplina e um juízo no corpo. É igual aquele camarada lá de Coríntios que estava tendo um caso com a madrasta, isso. a mulher do seu pai. E ele foi advertido pela igreja. Aí Paulo falou, olha, já foi feito tudo, ele não se arrepende, entregue o corpo para Satanás para que a alma seja salva no dia do juízo. Ainda para que ele se arrependa ainda, né? Então, veja, esse camarada, ele não tinha apostatado. Ele não tinha negado a Jesus, só que ele estava querendo viver deliberadamente num pecado de adultério, caminho, né? e até de incesto. Era um Então, caminho para apostasia, né? para que não houvesse apostasia, Deus permite que ele morra. Satanás matasse o corpo, mas no dia do juízo ele chegasse lá e fosse salvo, ainda que pelo fogo, entendeu? Quer dizer, vai perder os galardões, vai perder uma série de bênçãos, mas não perdeu a salvação. A apostasia, ela é mental. É um pecado de rejeição definitiva, clara, intelectual, é uma decisão irrevogável. Não quero mais a Cristo, que a pessoa fala. Agora, o pecado da imoralidade e outros pecados podem levar a disciplina de Deus até da perda da salvação. Da salvação não, até perda da vida física. Mas um pecado moral não tira a salvação. Ele pode tirar a vida do indivíduo, tirar os galardões, mas se a pessoa não rejeitar a Jesus, na minha opinião, ela não apostatou. É até interessante a gente refletir sobre isso, que a gente vê que para Deus, a gente vê durante toda a leitura que a gente faz do Novo Testamento, que o que Deus
nos garante, principalmente assim como bênçãos e tudo, é algo que é ligado ao espiritual, ao que é do reino de Deus. Então, a gente vê, claro, que Deus nos abençoa, nos guia e nos proporciona passar por momentos bons, apesar de termos momentos difíceis, mas a gente percebe que Deus prefere muito mais que a gente passe por situações difíceis na carne, no corpo, para poder a gente não se perder, né? Então, é algo muito interessante, porque as pessoas se ligam muito, né, ao que é terreno, ao que é material, achando que Deus prefere que ela tenha uma vida aqui, vamos dizer, próspera, uma vida aqui muito abençoada, mas deixando de lado a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. E ao contrário, ele prefere muito mais que você passe por dificuldades aqui para que e cresça com ele, porque a gente é perceptível quando nós estamos fracos, quando nós estamos passando por lutas, é que a gente se aproxima mais dele, nos humilhamos perante aos seus pés. Então é muito interessante, porque às vezes a pessoa diz, mas Deus está deixando eu passar por isso. Muitas vezes é Deus sendo bondoso, misericordioso, para que você não se afaste, não se perda, né? É isso mesmo. Na verdade, o pai que ama o filho cedo o disciplina. O tratamento de Deus, através da sua palavra, ele fala com o filho por bem. O filho obediente, ele não sofre. Agora, o filho desobediente, o pai vai ter que disciplinar. E a disciplina de Deus, muitas vezes, vai torcer você, vai fazer você passar por circunstâncias que você vai se quebrantar e se arrepender. Foi assim com o filho pródigo. Ele teve que perder tudo. Quando ele tinha o pai, tinha tudo, ele quis ir embora. Mas quando ele perdeu tudo, que ele estava lá numa situação de comer a comida dos porcos, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar e vou dizer ao pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele sabia que ele não tinha o direito de nada mais. E, no entanto, o pai o recebe, corre até ele, o abraça, dá sandálias novas, o anel da família, né? Manda matar o novilho cevado, que representa Jesus. Mas ele voltou por conta da tribulação. E Deus, ele usa. A Bíblia diz, meus irmãos, né? O Tiago fala, capítulo 1, tende por motivo de toda alegria o passados por muitas tribulações. Porque a tribulação, uma vez confirmada, né? Produz perseverança, paciência, perseverança. Então, ou seja, a pessoa ela é trabalhada por Deus, ela é disciplinada por Deus e ela volta para o prumo. Então, assim, um pai que ama o seu filho, se o filho obedecer por bem, ele não precisa de disciplina, mas se ele ficar desobedecendo, ele tem que ser disciplinado. E Deus é assim também. Então, hoje as pessoas acham que a prova do amor de Deus é quando elas estão numa boa, né? Com uma boa vida financeira, as portas se abrindo. E, às vezes, quem está dando isso tudo não é Deus, é o próprio diabo. E Deus, ele tem prazer em te dar o melhor, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas o bem também muitas vezes é a disciplina. Porque se um pai só dá presente, dá tudo para um filho, ele vira um monstro. Se ele não der disciplina, se ele não der direção, entende? Se ele não disser não, vai criar um monstro. E Deus é assim também. Ele tem prazer em nos abençoar, mas se você não andar na obediência, você vai ser tratado. Ligando a essa questão de Deus não fazer tudo para que a gente não se transforme em um monstro, em algo que não se pareça com Cristo, uma das características que o Espírito Santo vai nos moldando é na humildade, né? Porque se não houver humildade no caráter, no coração de um cristão, eu acho que tudo vai se perdendo, porque a partir do momento que a gente deixa a humildade para ter orgulho, isso aí vai desfigurar totalmente a pessoa como cristão, né? Porque o orgulho só traz sentimentos que são pecaminosos, que nos fazem pecar e nos fazem não tratar o nosso próximo com amor, né? Com piedade, com olhar o outro com misericórdia, com o amor que Cristo olhou para nós e nos concedeu através da graça dele, né? Se a própria Bíblia fala em Filipenses 2 que tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né?
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, transformando-se em servo, e como servo morreu a morte da maldição, né, do nosso lugar. Por isso Deus o exaltou, dando a ele um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Jesus é o próprio Deus, e ele abriu mão da sua glória e se humilhou. E ele mesmo disse para os discípulos, ele próximo de ir para o Getsêmani para morrer, né, nos últimos momentos ali, eles querendo dizer saber quem que ia ser o maior no reino de Deus, quem que ia estar à direita, à esquerda. E ele falou, olha, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o que sirva. Então, a humildade, ela começa pelo reconhecimento de que quem é perfeito é Cristo. E nós somos pecadores. Todos os dias, eu falo para Deus, Senhor, eu sei que eu sou muito pecador. Eu sei que eu tenho todas as possibilidades de ir para o caminho errado. É por causa da tua graça e da tua misericórdia que eu estou firme. E aí, meu irmão, o que acontece? Eu trato os outros com a mesma misericórdia, porque eu reconheço isso. E eu falo para Deus, Senhor, olha bem como eu estou tratando a pessoa que me feriu, olha bem como eu estou tratando a pessoa que me traiu, porque eu quero que o Senhor tenha essa misericórdia. Aliás, não é que eu quero que o Senhor tenha essa misericórdia, eu estou tendo isso porque o Senhor faz isso comigo. Mas Jesus, quando ele nos ensina, né, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está dizendo que se você não perdoar aquele que te feriu, Deus tem o direito de também não te perdoar. Então, humildade é isso. Porque às vezes a gente não libera o perdão por arrogância. Ele fez isso para mim, ele não merece o meu perdão. E o que eu faço para Deus? É muito pior do que qualquer coisa que alguém já tenha feito para mim. Então, a humildade é reconhecer que tudo o que nós temos é por graça. E eu queria só estender um pouquinho mais para dizer uma coisa. Você vê uma pessoa legalista, ela não é feliz. Ela não é feliz porque ela olha para aqueles que não estão no padrão dela e julga, e fica com um sentimento ruim. Ela olha para os seus próprios pecados com perfeccionismo, dizendo, eu não mereço, eu não estou ali. Agora, veja uma pessoa que tem a graça, que entende a graça. O que é a palavra engraçado? Indivíduo engraçado é o que tem graça dentro dele. Quando ele tem graça dentro dele, ele faz os outros rir. O que é o indivíduo agradecido? O indivíduo agradecido é que reconhece que a graça está na sua vida. O que é o indivíduo agraciado? É o indivíduo que a graça caiu sobre ele. Então, todas essas palavras, né, que falam de graça, falam de um indivíduo livre, de um indivíduo feliz. Você já viu uma pessoa feliz dizendo, eu quero ferrar aquele cara? Não. Quando você se sente muito perdoado, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade que o outro seja também. Então, eu falo de Cristo, por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam o que eu sinto. Todos os dias eu sinto o amor dele e a graça e o favor dele. E por isso eu sou feliz. Por isso eu sou uma pessoa agradecida. Tudo que eu tenho na vida eu agradeço. Eu entro, quando eu estou dirigindo para minha casa, eu falo obrigado que eu tenho um carro para dirigir. Quando eu chego na minha casa, uma boa casa, eu falo, Senhor, obrigado por essa casa que eu moro, que eu não merecia, nunca imaginei que ia ter. Quando eu posso vir para os Estados Unidos, passar esses dias aqui, eu fico grato a Deus. E às vezes, as pessoas não conseguem lidar com isso. Eu postei hoje que eu fui almoçar com os meus, com meu genro, com meus 2 netinhos, falei, hoje foi só para os meninos. Aí escreveu uma pessoa assim, por acaso você já foi comer na favela para saber o que é passar fome e tal? Eu falei, muito mais vezes do que você. Muito mais vezes do que você pode imaginar. Agora, a pessoa estava ressentida porque eu podia estar aqui recebendo a minha família, se esquecendo que Deus é um Deus que tem para todos. Verdade. Essa pessoa é como aquele filho, o irmão do filho pródigo, que nunca saiu da casa do pai, mas ficou bravo quando o pai perdoou o filho e mandou matar o novilho cevado, entendeu? Tá cheio de gente, meu irmão, que tem esse sentimento de, olha, aquela pessoa não merece, por que ele, que é tão pecador, está recebendo a graça de Deus? Cuida da tua vida, meu irmão.
cuida da tua vida e vai experimentar a graça de Deus na tua vida, que você vai ver como é maravilhoso, como você vai ficar feliz quando alguém receber uma bênção, porque você sabe que da onde veio tem para você também. É verdade. E em relação a essa questão do legalismo, a gente vê claramente lá quando o publicano e o fariseu foram orar, né? A maneira, a postura, Exato. o publicano totalmente humilde e reconhecendo que não era ninguém, que não merecia nada, mas que ele só queria a misericórdia de Deus, só queria que Deus olhasse para ele com misericórdia. Enquanto o fariseu que cumpria a lei de uma maneira à risca, de uma maneira que ia além do que realmente a lei previa, pela questão das suas interpretações muito rígidas, né? Eles cumpriam a letra, né? É, Mas não cumpriu o não, espírito da lei. exatamente, mas não tinha o principal, que era a piedade, né? Não tinha o amor, né? Que Deus coloca no coração daquele que realmente ele quebranta, que ele converte, né? Que o Espírito Santo realmente tira o coração de pedra para colocar um coração de carne, né? Alguém está dizendo aí, pastor, perdoa essa pessoa querida. Eu perdoei, eu nem fiquei chateado. Eu fico triste pelas pessoas não perceberem que ressentimento por aquele que está sendo abençoado não vem de Deus. Quando eu vejo alguém que está sendo abençoado, eu aplaudo, eu vibro, porque Deus é um Deus que tem prazer em fazer isso com os seus filhos. Então, eu já passei momentos muito difíceis na minha vida financeira, difíceis. Difícil, eu me lembro que no início do meu ministério eu ia no supermercado, a minha filha era pequenininha, ela adorava Danone, eu tinha que desviar do corredor do Danone porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha, muitas vezes, chegava no meio do mês, acabava a comida. E aí eu tenho que viver um milagre. Deus muitas vezes fez, irmãos levaram. Então, para mim, eu era feliz naquela época como eu sou hoje. A minha felicidade não está no fato de eu ter ou não ter. A minha felicidade está exclusivamente no fato de que meu nome está escrito no livro da vida, que eu sei que Deus me ama, que eu sou um privilegiado de poder pregar o amor de Jesus. É isso que me faz feliz. Agora, quando eu vejo alguém que não tem, ressentido com alguém que tem, é porque não conhece a graça. Acha até que não merece receber a bênção. Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscar, achareis, porque todo que pede, recebe, todo que bate, abre-se-lhes-á, e todo que busca, encontra. Jesus ele está ensinando a gente, querido, se você precisa de alguma coisa, fale com Deus, apresente a sua petição. Se você está passando por um problema financeiro, diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor possa abrir uma porta. Eu vi uma pessoa dizendo que cresceu em favela. Eu tenho uma ovelha, eu até posso citar o nome dele, doutor Ari. Ele cresceu na favela. Hoje ele é um homem riquíssimo, riquíssimo. Deus prosperou a vida dele, ele ralou muito, ele trabalhou muito, mas nascer na favela não é desfavor para ninguém. Tem muita gente na favela mais feliz do que gente nos palácios. Tem muita gente nos palácios que estão se drogando, que os filhos estão se perdendo. A felicidade está em Cristo. Então, não seja uma pessoa ressentida. Se você tiver gratidão no teu coração, você vai ser feliz. Você vai perdoar os outros, você vai ficar feliz. Até na luta você vai ter alegria, porque Deus cuida de você. E eu também eu entendo, pastor, em relação à riqueza material, que se fosse algo que fosse primordial nos planos de Deus para a vida dos seus filhos, todo mundo era rico, todo mundo tinha rios de dinheiro, mas para Deus é algo que não é prioridade. Tanto que Tem a Cristo, ver com o propósito que Deus tem para cada um. e também assim, vai muito também do seu esforço, a gente tem que trabalhar, Deus propicia, né, para que a gente possa ir progredindo, mas que a gente não coloque na mente que ser de Deus mais ou menos é porque você é mais abençoado materialmente ou não, que a bênção, a graça de Deus não tem a ver com o que é material. Essa é uma questão bem complexa. Você falou uma coisa muito importante aí. Eu acho que tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Se Deus
quer te abençoar, mas você não trabalha, não busca excelência, não é responsável, não é honesto naquilo que você faz, as portas vão fechar para você. Não é que Deus fechou a porta para você, você mesmo fechou. Por outro lado, você tem pessoas que podem trabalhar muito, que são excelentes no que fazem, mas nunca vão se tornar ricas, milionárias, porque não era o propósito de Deus. Agora, qual é a promessa de Deus? Que você tenha vida em abundância. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí alguém vai dizer, mas essa é uma abundância só espiritual. Eu não acredito. Eu acho que um pai de família que não tem dinheiro para comprar comida para os seus filhos, ele não está vivendo uma vida abundante. Pastor, mas você já não passou por isso? Passei. Mas isso era um propósito de Deus por um tempo. Mas eu batalhei, eu ralei, eu fui atrás. E Deus me abençoou. Então, eu não creio que pobreza também é virtude. Do mesmo jeito que riqueza não é virtude, pobreza também não é. E eu creio que Deus, ele há de prover. A Bíblia fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos abençoará muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Nunca faltou, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas nunca faltou. Ele sempre teve abundância. Quando não tinha comida para as multidões, ele multiplicava. Mas ele também tinha mulheres ricas que bancavam o seu ministério. Deus, ele haverá de mandar para que cumpramos o seu propósito. Então, não é a riqueza, mas também não é a pobreza. Agora, se você vive num país miserável, talvez Deus tenha permitido que você nasça lá para ganhar aquelas pessoas e você vai viver segundo a situação daquele país. Os crentes no Haiti não são ricos. Os crentes no Haiti são na média do povo do Haiti. Então, eles são pobres. Mas eles também experimentam algum grau de prosperidade, de portas que se abrem, entende? Então, primeiro qual é o propósito de Deus para a minha vida em tudo, inclusive nisso. Segundo, o que eu faço para melhorar a minha condição. Eu estudo bastante. Eu sou pastor, você é pastor também ou não? Eu estudo a teologia, eu sou advogado. Tá. Quando Deus me chamou para o pastorado, eu estava no 3º ano de engenharia. Meu irmão era diretor da Mendes Júnior e eu já tinha uma carreira dirigida para lá. E quando eu decidi pelo ministério, eu tinha certeza que eu ia ser pobre. Tinha certeza absoluta. E eu fiz isso, abri mão da minha carreira de engenheiro, fiz com toda a alegria do mundo. Até quando eu pedi a Lília em casamento, eu falei, você está disposta a ser pobre? Você vai casar com um pastor. Aí ela virou para mim, eu estou disposta a casar com você. Se nós vamos ser pobres, depende de Deus. E eu nunca na minha vida me pautei um ministério para ganhar dinheiro. Nunca fiz reunião de empresários, sabe, esses ministérios. Não sou contra, cada um faz o que quer. Eu nunca fiz. Nunca fiz reunião de empresário para atrair empresário. Eu preguei a palavra, fiz o ministério, sempre pregando com a cruz de Cristo no centro, porque para mim o que muda a vida de alguém é Jesus. O resto é só consequência. E, no entanto, eu estava lá na Barra Funda, um bairro pobre. Sabe, o lugar onde a gente estava era uma tapera, gente, uma tapera. E Deus começou a mandar empresários, professores universitários. A igreja começou a crescer, prosperou meu ministério, a igreja passou a ter mais entrada, eles pagavam um salário melhor para mim. Eu prosperei. Deus tinha um propósito, mas eu sempre procurei excelência, sempre estudei, sempre li demais. Eu nunca trouxe um sermão. Existe um termo no inglês que é take it for granted. Take it for granted é considere garantido. Eu nunca considerei garantido. Cada palavra que eu ia trazer, eu buscava o original. Eu procurei ser excelente naquilo que eu fiz a minha vida inteira. E o prêmio da excelência é que a excelência atrai excelência. E se você é um bom alfaiate ou um mau alfaiate, o bom alfaiate vai cobrar mais do que o mau alfaiate. Eu não cobrei nada, obviamente, mas como Deus me deu uma palavra profunda, diferenciada, eu atraía pessoas que tinham condições financeiras, eles davam os seus dízimos, as suas ofertas, e naturalmente Deus prosperou a minha vida, como prosperou a igreja. Então, parte disso é o favor de Deus,
é a graça de Deus e o seu propósito, mas parte disso foi a minha atitude de decidir ser excelente naquilo que eu fiz, que Deus me chamou para fazer. Eu creio que isso vale para tudo, vale para a tua vida espiritual, emocional, para o teu relacionamento com a tua esposa. Se você for excelente marido, você vai ter uma esposa maravilhosa. Se você for um marido mais ou menos egoísta, ela também vai ser. Então, é assim, a graça de Deus é 90%, mas os 10% ali, você tem a tua parte. É verdade. É super importante a gente refletir, porque assim, a gente realmente, Deus nos abençoa de uma maneira que nós não merecemos. Claro que a questão de riqueza é algo que pode ser para o ímpio como para o justo, né? Mas Deus propicia para que os seus filhos também sejam abençoados, mas que a gente também tem que estar sempre com o coração guardado nele, para que a gente não se corrompa, né, com isso, porque é algo que vislumbra muitas vezes os olhos de muitos homens, né? E a gente tem que estar sempre guardado no Senhor, né? Você tem toda a razão. O próprio Salomão, ele fez uma oração para Deus. Ele falou: Senhor, não me des tão pouco para que eu não me revolte contra ti, e nem tanto para que eu me afaste de ti. Dinheiro demais pode corromper. Tem muita gente que não tem estatura espiritual para enriquecer. Essas pessoas, Deus fala: eu prefiro o meu filho crente do que desviado, então eu não vou dar. Agora, se Deus ele percebe que você tem um coração nele, e ele é mais importante do que o que você conquista, aí talvez ele possa te abençoar com um nível de riqueza para um propósito. E eu sempre digo, olha, se você pode viver com 100 mil reais na conta bancária, tudo bem. Se você pode viver com 1 milhão de reais, tudo bem. Se você pode, olha, se você tiver 10 milhões de reais na tua conta bancária, você pode viver tão bem quanto um cara que tem 100 milhões. Verdade. A diferença é a seguinte: o que você vai fazer com esse dinheiro a mais que você tem? Se você for generoso para dividir com o irmão, para dividir com a obra de Deus, para sustentar os missionários, Deus fala: então eu vou te derrubar, eu vou te derramar a graça. Se você começar a falar: pera lá, o cheque está pesado demais, então não vou dar, então esse é o teu limite. Entendeu? Tá no coração. Não pode amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você começou a amar o dinheiro, Deus fala: tá amando muito aí o din-din, eu vou tirar. Está ligado à idolatria. A idolatria, quem cria o objeto a ser idolatrado é o próprio coração do homem, né? Não é o objeto em si que já é o Deus, né? Nós que criamos. Algo pode ser um Deus para mim, mas para outro pode não ser. Então, está muito ligado ao nosso coração. E isso que a gente tem que buscar guardar, para que a gente não tire Deus da prioridade da nossa vida, né? Que ele tem que ser o nosso centro, né? Se a gente fizer com que ele fique em segundo, terceiro plano, aí o negócio já vai desandar, né? E a gente foge da vontade de Deus, né? Olha, isso que você falou é uma coisa tão séria, né, sobre idolatria. A palavra avareza na Bíblia, no original grego, é amor ao dinheiro. Quem é o avarento? Não é o que deixa de dar. Avarento é o que ama o dinheiro e por isso deixa de dar. Então, você pode ser um avarento tendo muito dinheiro ou tendo pouco. Porque, na verdade, o avarento ele ama tanto dinheiro que ele não entende que o dinheiro é só um instrumento. O dinheiro, uma pessoa que é liberal, quando ela entrega para o outro que precisa mais do que ela, Deus já começa a derramar do outro lado. Mas a pessoa ama tanto aquilo que ela não é capaz de entender isso. Então, essa pessoa, ela não pode... muitas vezes nem salva porque quando você vê lá na Bíblia os pecados que tiram a pessoa da presença de Deus, que impede ela de se converter de fato, a avareza é uma delas. Então, é idolatria. Por quê? Porque quando você ama demais alguma coisa que não seja Deus, aquilo virou seu ídolo. É verdade. E aí é quando a gente vai partindo para aquele nossa fala inicial, que é uma das características para a gente saber se uma pessoa realmente foi convertida ou não. Se isso aí foi retirado do nosso coração. Se ainda permanece, a gente tem que fazer uma autorreflexão para saber se já há uma verdadeira conversão ou se eu ainda
preciso me derramar perante Deus para pedir a sua misericórdia e que Ele derrame a sua graça, né? Para que isso saia da nossa vida. Porque só o Espírito Santo pode fazer essa transformação, né? Precisa ter um arrependimento. Eu, graças a Deus, eu nunca tive apego a dinheiro. Nem eu, nem a Lília. Quando a gente se casou, nós morávamos numa casinha confortável, né? Meu sogro nos deu. Era uma casa muito gostosa, confortável, mas não era uma casa luxuosa, era uma casa simples. E eu me lembro que às vezes eu estava deitada de madrugada, assim, eu olhava pela janela, fora da minha casa, tinha uma árvore, um ipê roxo, na rua. E aí ficava iluminando, e eu falava para Deus, Deus, eu não quero nunca mais sair daqui. Isso é tudo que eu queria. Eu queria ter uma casinha que fosse minha, que fosse meu chão. E sabe, lá minha filha cresceu, lá eu brincava com ela, a gente não tinha nada de especial, lá tinha um corredorzinho nos lados, de um lado ela era geminada, do outro lado tinha um corredor assim, que eu botava uma rede, comprava uma piscininha de plástico para a Érica brincar, então aquilo era tão especial para mim, eu falava, meu Deus, eu não quero nunca sair daqui. E no entanto, Deus me abençoou tanto, que um dia eu pude vender aquela casa, dar entrada na outra casa que é onde eu moro hoje, que é infinitamente melhor. E eu sou feliz também, moro lá hoje desde 98, né? Então moro lá há 24 anos. Super feliz com aquilo, para mim, não preciso sair de lá, estou feliz. A minha felicidade nunca foi por aquilo que eu tive. A minha felicidade foi reconhecer o amor e a graça de Deus quando eu via a minha mulher, a minha filha, hoje os meus netos. Então, eu estava aqui, né? Deus me falou para eu ficar aqui 2 meses nos Estados Unidos, eu estou pregando nas igrejas e tudo. Só que eu não aguentei de saudade deles, né? Então, eu liguei para minha filha no sábado, meu genro falou, vamos fazer uma loucura? E vocês querem vir para cá? Ela, nossa, pai, mas está muito caro. Eu falei, procura. Falei até o preço que eu conseguiria pagar. Eles conseguiram uma passagem abaixo do que eu tinha dito. Eles vieram para cá. Então é uma alegria, sabe? De poder compartilhar, de sair com eles, de estarmos juntos. Isso não depende do que eu tenho de dinheiro, do que eu não tenho, porque eu já fui muito feliz mesmo quando eu não tinha. Muitas vezes, olha, não tinha dinheiro nem para comprar comida, tinha acabado, a gente dobrava o joelho. Eu me lembro que uma vez a gente só tinha arroz em casa. Era o meio do mês. E aí nós dobramos o joelho e oramos. Naquele fim de tarde, um discípulo chegou em casa, tinha ido como é que chama aquele mercadão que tem lá no centro da cidade, e ele veio com uma bacia de camarões assim frescos, enormes. E ele falou assim, olha, Deus me mandou trazer isso aqui para vocês. Lília, você pode fazer um risoto? E ela fez um risoto Eu de lembro camarão. você já contou essa história, eu lembro. Mas para mim é uma história, sabe? Que Ficou marcado, né? toda vez que eu for contar, eu choro. Porque é assim, é a graça de Deus. E eu já tive tantas experiências. Agora mesmo, aqui nos Estados Unidos, eu tive 2 experiências que eu não posso nem contar aqui, mas uma experiência não tem nada a ver com dinheiro, mas uma experiência que foi Deus falando assim, filho, isso é só para eu te dizer que eu te amo, que eu tenho prazer na tua presença. Sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, Deus é tão maravilhoso. Nós todos merecemos o inferno. E, no entanto, ele deu o seu filho, a coisa mais preciosa, a pessoa mais preciosa para ele, para que ele pudesse morrer no nosso lugar, para que nós, pecadores, pudéssemos ser filhos de Deus. Deus nos ama e você não pode olhar para Deus com filtro de um pai terreno que não foi bom ou uma situação. Olhe pelo filtro de Jesus. Jesus, quem me vê, vem ao Pai. Como é que é o coração de Deus? É o coração de Jesus. Não é? Jesus, uma vez, um leproso chegou para ele, falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não tinha dúvida que Jesus podia, ele tinha dúvida se Jesus queria. Jesus falou, eu quero, e tocou nele. É incrível que a lei dizia, olha, você não pode tocar no leproso,
Porque você ficava impuro, mas Jesus não ficou impuro e Ele o impuro ficou purificou. puro, entendeu? Por É, quê? Porque ele é Jesus, ele morreu por mim, por você. Então, se Deus não nos poupou, seu filho não nos dará com ele todas as outras coisas. Então, a gente tem que ter gratidão, ser feliz, porque Deus tem reservado o melhor para a nossa vida. é. E a gente tem que entender, se nós estamos em Cristo, quando Deus for olhar para nós, ele não vai olhar para nosso pecado, ele vai olhar para o que Cristo fez, para a justiça que Cristo fez por nós, né? Então, não temos, claro, a gente tem que ter toda a reverência, todo o respeito, todo o temor, mas entendendo que ele vai nos olhar olhando para Cristo, para a justiça de Cristo por nós. Então, a gente tem que ir com o coração aberto, né, para que a gente consiga realmente desfrutar dessa comunhão, desse amor do Pai, né? Sem dúvida. Eu penso o seguinte: pessoa que fica olhando só os seus pecados não entendeu ainda, não entendeu a graça. Deus não te ama porque você merece. Deus não vai te amar mais porque você vai agir direito e nem vai te amar menos porque você pecou. Porque Deus é perfeito, o amor dele é completo. O amor de Deus é completo até para os que vão se perder. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele te ama completamente. O que faz a diferença é você aceitar ou não esse amor. Entende? Se você ficar achando eu não mereço, você então não vai ser salvo porque você não quis o que ele te deu de graça, sem que você possa pagar. Um presente desse tamanho você jamais poderia pagar. É pela graça, pela fé. A O palavra Senhor é me essa, é deu de presente. graça. Tá bom, É um eu presente recebo, eu mesmo. creio. É um presente mesmo, a palavra é essa, né? É um presente, não tem o que a gente fazer merecer, não é algo que a gente vai barganhar. Deixa eu fazer algo para poder eu merecer. Não existe isso. É crer, né? É fé. É a nossa fé em Cristo, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Então, quando você fica, eu não mereço, eu não estou preparado, o que você está fazendo? Você está duvidando da capacidade de Deus de te amar. Isso é que afronta ele, entendeu? O que você precisa dizer, Senhor, o Senhor deu para mim, eu não tenho que pagar por isso? Não. Tá bom, então eu aceito. Eu quero. Né? Eu sou pai, eu sou vô. Eu adoro dar presente para os meus netos, para minha filha. Adoro. Se puder, eu dou tudo para eles. Por quê? Porque eu tenho para dar, então eu quero dar para eles. Deus é assim, ele tem para dar. O que Deus quer de mim e de você? Relacionamento. É Deus verdade. quer que a gente o ame, Deus quer que a gente o adore de verdade, Deus quer que a gente conte dele. Eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de contar como ele é bom, eu gosto de falar dele, eu gosto de ver quando ele transforma as pessoas através da minha palavra. Eu amo, eu quero fazer isso até o final da minha vida, porque eu me sinto honrado. Eu fui transformado porque alguém teve coragem de dizer isso. E eu, hoje, sou um instrumento como alguém foi para me conquistar. É por isso que eu fico fazendo lives, faço vídeos e prego, porque é isso. É o meu chamado. É verdade. E partindo para uma parte para a gente ir concluindo, já estamos com uma hora de live. Outra coisa também que eu vejo como algo extremamente importante é que as pessoas acabam não tendo. Eu acho que ainda falta muito de igrejas pregarem sobre as profecias, sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse. E o Senhor enfatiza muito isso. Tem livro, já li livro do Senhor. E muita gente tem, vamos dizer assim, um pé atrás, tem medo, olha para Apocalipse, vê um livro que tem muitas figuras, muitas coisas que, se você for ler realmente de uma maneira assim natural, você não vai compreender. Mas, assim, qual a palavra que o Senhor poderia dar para que as pessoas, ao invés de ter esse medo, entendam o fim dos tempos? Claro que eu percebo que a gente não deve esperar que o mundo vá melhorar de maneira alguma, mas nós podemos continuar sendo, até que Cristo venha, instrumentos, ser sal e luz do mundo. Então, que a gente possa ser instrumento até que Deus permita que a gente seja, para que mais pessoas sejam alcançadas por Ele, mas entendendo que o mundo não vai ser amigo da igreja, não vai Não. ser nosso amigo. Então,
entender até que ponto a gente tem que ter, sim, uma vigilância, claro, mas entender que, por exemplo, uma coisa que é bem assim, que você, quando lê, você vê realmente algo que é aterrorizante. Por exemplo, para quem estiver na tribulação, por exemplo, as sete taças. Aquilo ali é a ira de Deus para os ímpios, né? Para quem se rebelou contra Deus, contra o Cristo. Então, a gente tem que ver sendo arrebatado antes, ou então até quem estiver na tribulação, que quem está em Cristo vai sofrer aflições pelo mundo, mas que Deus vai guardar, né? Deus guarda, né? Lá em Apocalipse fala que vai guardar, que ele guarda da ira. Então, o que é que você poderia falar para que as pessoas olhem, tenham uma ótica diferente de tudo isso, para que elas tenham também o desejo de conhecer mais? Bom, primeiro que a Bíblia diz que a volta de Cristo é chamada de esperança bendita. Não é para você temer. Apocalipse 3:10 fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Não é na hora. Guardar na hora é você estar no meio do pau e ele está ali com você. Guardar da hora é tirar para fora. No original grego é literalmente arrancar. Então o crente não vai passar pela grande tribulação e ele não tem do que temer. Como você falou, em 1 Tessalonicenses 5:9, fala: Deus não nos destinou para a ira. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é a grande tribulação. Só que ele fala: mas para vocês que creem, Deus não destinou para a ira. A tribulação é para quem não creu. Não creu em Cristo, então vocês vão ter o anticristo. Agora, além de ser um livro que traz esperança e traz a verdade para aquilo que vai acontecer, a Bíblia diz que é bem-aventurado que lê e guarda as palavras desse livro. Sempre que você lê a Bíblia, você é abençoado. Mas esse livro tem uma bênção extra. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desse livro. Então, leia. Se você acha que é difícil, eu no meu canal do YouTube, Lamartine Pozella, tenho dezenas de vídeos explicando sobre isso. Mas além desses vídeos no canal do YouTube, eu tenho um curso dos 22 capítulos de Apocalipse que está na área de membros do meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreva lá, entra no meu canal, seja membro. Se inscreva lá, você vai estudar tudo sobre Apocalipse e você vai ver que não tem motivo para você ter temor. Muito pelo contrário, porque o livro de Apocalipse é um livro que nos dá esperança. Olha, para terminar, eu queria dizer uma coisa. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra e os dois anjos foram lá para buscá-lo, eles disseram o seguinte para Ló: você tem que sair rápido. Aí eles quiseram pegar alguma coisa, eles pegaram Ló pela mão e falaram: tem que ser agora, porque enquanto você não sair, nós não podemos destruir a cidade. Por causa de Ló, uma pessoa, Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora, Noé era um homem íntegro e justo. Deus não permitiu o dilúvio na vida dele. A grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra, para os que zombaram, para os que não creram. Paulo diz: vós não sois destinados para a ira. Não tenha medo, estude o livro de Apocalipse, mas creia que quem está no trono é o Senhor. Nada vai acontecer sem que o nosso Salvador... Queridos, o mesmo Salvador Jesus que morreu na cruz por nós é aquele que vai trazer o juízo sobre o mundo. Se você entregou a vida para ele, como é que ele vai te lançar para o juízo? Ele não vai te lançar para o juízo, ele vai te livrar no arrebatamento da igreja. Enquanto o mundo vai estar vivendo aqui o tempo mais difícil que já viveu, nós estamos nos céus experimentando as bodas, o casamento com o Cordeiro. É a coisa mais linda do mundo. Amém. E também, além do canal do senhor, e também tem postagem e tudo, mas principalmente no canal no YouTube, mas também eu até incentivo as pessoas a lerem o livro que o senhor escreveu sobre Apocalipse, a maior profecia do mundo. Perguntaram aí o nome, né? É Apocalipse, a maior profecia do mundo. Da Editora Vida. Isso.
Procura na Amazon tem lá, compra rapidinho, tem ele em e-book, eu tenho ele em e-book e também tem em físico, tem as duas opções. Então vale muito a pena, é uma leitura assim muito compreensível, muito esclarecedora, e vai até incentivar para fazer mais estudos, né? É um incentivo muito bom. Isso mesmo. E o meu curso, dentro da área de membros do canal do YouTube, custa R$ 7,99, gente. R$ 7,99. É um curso extraordinário, profundo. Tem gente que pensa que deve ser muito superficial. Não, é um curso mais profundo que tem. Você vai do Bem capítulo 1 detalhado, bem detalhado. Por que você cobrou tão pouco? Porque eu queria que todo mundo pudesse fazer. Ah, mas por que não fez de graça? Porque se eu fizer de graça, ninguém faz. Eu ia fazer de graça. Aí me falaram, se fizer de graça, você não vai ter ninguém fazendo. Se o cara paga, aí ele faz até o valoriza. fim. Valoriza. E eu tenho milhares de alunos lá, por quê? Porque o cara está lá pagando. E aí ele aprende pra caramba. Agora, esse do Apocalipse está lá. Agora eu estou ensinando a vida de Cristo em 72 passos. Eu estou contando tudo na sequência cronológica, que é uma coisa que ninguém também fala. Ou seja, o meu objetivo é compartilhar o conhecimento que Deus me deu de maneira acessível para todo mundo. Agora, se você quer estudar a Bíblia, você vai deixar de ter medo. Se você não estudar, vai ficar com medo, vai ficar olhando para o mundo e falar, e agora? Será que o anticristo vai fazer? Será que é a marca da besta? Eu vou ter isso? Não, não vai ter marca nenhuma, não, meu irmão. Você não vai nem estar aqui. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, aguardando a hora da redenção da propriedade de Deus. Você, quando aceita Cristo, ele bota o selo do Espírito em você. Amém. E você não vai ter a marca da besta. Você já tem o selo do Espírito e Amém. Você vai ser levado no dia da redenção, que é o dia do arrebatamento da igreja, e não vai passar pela tribulação. Amém. Pois eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui compartilhando essa palavra. Foi muito abençoada a live. Muita gente aí, pelos comentários, foram tocadas, né? Eu tenho certeza que tiveram seus olhos abertos para muita coisa e eu tenho certeza que vai fazer a diferença de alguma maneira na vida de muita gente e que Deus possa abençoar cada um, que o Espírito Santo conduza cada um ao caminho do Senhor para Cristo. E eu quero pedir só para o Senhor, para finalizar, só fazer uma breve oração para quem está aqui, para despedir todo mundo e a gente encerrar. Bom, muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Põe a mão no seu coração, porque eu quero dizer para você, querido, que sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Senhor, quero te agradecer imensamente, porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque ele morreu pelos nossos pecados. Senhor, eu não conheço, Senhor, a dor, as feridas, os medos, os grilhões, as cadeias dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Por isso eu te peço, Senhor, que agora, através do teu Espírito Santo, o Senhor os visite e os liberte e os cure. Senhor, cura, Senhor, não só a enfermidade física, cura também, Senhor, a dor da alma. Cura, Senhor, o sentimento de rejeição. Cura, Senhor, aqueles que não conseguem, ó Deus, entender o quanto são amados. Espírito Santo, agora, Senhor, vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Ó Pai amado, e venha e derrama sobre eles uma porção da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, que eles sintam quão amados que eles são. Senhor, tira o medo do futuro. Ó Deus, tira o medo, Senhor, da condenação. Eu te glorifico, ó Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, porque por mais pecadores que sejamos, Senhor, a dimensão do sacrifício de Cristo é infinitamente maior, Senhor. Por isso que lá no céu ninguém vai receber glória e honra a não ser o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ora, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a graça maravilhosa do Senhor Jesus, do nosso melhor amigo, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Aleluia.
Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Um Amém. beijo grande no coração. Obrigado. Muito Se obrigado. vocês ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, vão lá, Lamartine Pozzella, e também aqui no Instagram. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade. Foi uma bênção Amém. falar de Jesus e desse tema da graça. Amém. Que Deus permita que a gente futuramente possa fazer mais e tudo, que o Senhor possa aproveitar aí essa estadia aí nos Estados Unidos com a família, se divirta Amém. muito, que Deus abençoe. Vamos fazer sim. E que Deus nos conduza aí no seu caminho até que Ele venha. Amém. Maranata. Abraço grande, viu? Beijão. Tchau, Fique tchau, com pessoal. Deus. Deus abençoe.